Olá, muito boa noite a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Botaro, eu sou estrategista especialista Google e há 10 anos desenvolvo estratégias para pequenas e médias empresas se posicionarem no Google. Mas hoje nós estamos fazendo essa conferência online por um motivo especial, que é o caso do coronavírus, que nós estamos vivendo essa crise no nosso país e em todo o mundo. Mas hoje, para você que já anuncia no Google, eu preparei uma série de slides para que você possa aproveitar de todo esse conteúdo e conseguir superar essa crise de uma maneira bem assertiva. Afinal, para você que já anuncia no Google, eu estou recebendo diversas mensagens, não sabe o que fazer nesse momento. Eu devo investir mais? Parar o meu investimento? O que eu devo fazer neste momento? São dúvidas que nós temos que analisar cada cenário. E para você que anuncia no Google, eu preparei hoje um conteúdo 100% assertivo para que você possa analisar sua conta no Google Ads de uma maneira bem específica para que você possa investir da forma correta, principalmente agora que nós estamos vivendo essa crise. É claro que nós temos que avaliar cada segmento, mas existem funcionalidades no Google que você aplicando de forma correta, você pode conseguir aproveitar melhor o seu investimento, até mesmo reduzir o orçamento. Nós vamos falar sobre isso com detalhes, reduzir lances, outras estratégias bem direcionadas para que você possa superar essa crise que nós estamos vivendo e conseguir, a curto, médio, longo prazo, manter-se no mercado. Afinal, essa crise, como outras que nós já tivemos, você, empresário, precisa se capacitar, enfrentar de frente este problema e hoje nós iremos falar de solução. Afinal, quando você consegue analisar, entender melhor o seu investimento, quando você conseguir analisar tudo isso que eu irei passar hoje para você, eu tenho certeza que você irá conseguir entender melhor os seus dados e investir de forma correta. Você tem que pausar, diminuir o orçamento? Nós vamos ver agora, nos próximos slides, da experiência do Google Ads especial Covid-19 para você, empresário, que já anuncia no Google. Então vamos a notícias quentes do SOS Google especial Covid-19. Nós sabemos que essa crise que nós estamos vivendo não será fácil. Mas uma coisa eu digo, e eu posso dizer porque eu vivenciei na pele todos esses últimos 10 dias no qual nós estamos passando. Nos primeiros dias, realmente o impacto foi muito grande. E eu fiquei envolvido em todas as notícias e fiquei por dentro e preocupado. E isso afetou diretamente o meu psicológico e de todo mundo que está passando por isso. Porém, desde a última quinta-feira, eu tomei uma decisão. Ao invés de ficar pensando nos problemas, em como isso irá impactar, eu resolvi dedicar cada minuto do meu dia para encontrar solução. Solução para pequenas e médias empresas que eu, durante esses 10 anos, depois de atender mais de 3.000 empresas, eu tenho como responsabilidade poder ajudar você que já anuncia no Google. Então, eu espero que vocês possam, de hoje em diante, também aproveitar todo esse conteúdo e se capacitar. Afinal, a quarentena está aí e é uma ótima oportunidade. E todo o treinamento de hoje, essa conferência de hoje, está planejada para poder apresentar, diante de todos esses dias de estudo que eu fiquei estudando, para ver o que mais poderia gerar impacto de resultados, que é o importante para vocês que anunciam no Google, e eu separei as principais funcionalidades para a gente poder conseguir focar de uma forma bem assertiva e trazer os clientes que a gente precisa. Mesmo que não seja o momento que eu imagino que muitos negócios devem estar totalmente parados. Mas você já pensou do impacto se você pausar os anúncios no Google a médio e longo prazo?
Eu entendo que as pessoas agora não estão efetivamente comprando. Em muitos segmentos existem oportunidades, mas na maioria não estão comprando. E neste caso, existe o médio e longo prazo. Por quê? Ok, eu não estou podendo executar o meu serviço, né, nesse momento. A parte de venda agora, delivery, será o grande momento. Mas para você que é um prestador de serviço, existe o fim da quarentena. A quarentena, todos vão ficar em casa. E por incrível que pareça, pode ter menos fechamento, mas as pessoas vão pesquisar mais e os dados mostram que estão crescendo as pesquisas do Google, no YouTube. Então, é o momento de você analisar o cenário de uma forma bem direcionada. Porque se você pausa tudo hoje e daqui 15 dias começa a anunciar no Google, você vai ter resultado daqui 20, 30 dias. E aí, 30 dias sem faturar, né? Como que isso vai impactar o seu faturamento? Mas é claro que eu sei também que como você não tem receita, você não vai investir no Google, porque falta dinheiro. Mas é necessário você pensar de uma forma estratégica para o seu negócio. Então, você precisa tirar uma verba de investimento para pelo menos manter. Se você investir 500, investe 200. Se você investir 2.000, investe 500 que seja, se o seu negócio parar de vez, mas não deixe de investir da forma correta. O importante agora é a gente saber o lucro que o Google está me dando. É óbvio que se antes você tinha lá 100 cliques e fechava 2 clientes, agora você precisa ter de 500 cliques para fechar 2. E assim você tem que ser estratégico. Por isso, eu preparei todos esses slides e você que anuncia no Google pode ficar atento e execute, pois realmente serão as soluções que irão impactar o seu negócio mediante essa crise do Covid-19. Então, anote, aplique para a gente poder conseguir sair dessa crise como sobreviventes. E você sabe que se você conseguir passar por esse momento difícil, eu tenho certeza que depois você vai conseguir muito mais força, né, para poder tentar fechar esse ano de 2020 com chave de ouro. Então vamos lá, vamos para o nosso slide e durante essas últimas centenas de empresas, de mensagens entraram em contato para poder entender, eu devo parar os meus investimentos? Devo investir mais? Menos? Claro que você precisa de analisar o seu cenário. Quando você, analisando o cenário friamente, identifica vários fatores, e um deles são empresas que são produtos essenciais, lojas virtuais, pet shops, a parte de alimentação, deliveries, hotéis, advogados, todos esses serviços, né, agora com essa crise entraram em alta. Inclusive, para você que é de algum serviço essencial, nós estaremos também fazendo um vídeo exclusivo para vocês. Acesse o site e faça sua inscrição. Mas para vocês todos que a crise, de uma forma ou de outra, pegou de jeito, você precisa entender melhor o seu mercado. Ou seja, analisar friamente dos seus serviços que você oferece. Quais existe uma possibilidade de fechar negócio nesse momento? Será que é possível adaptar o meu negócio online de alguma forma ou de outra? Você precisa avaliar todos esses detalhes para poder tomar decisão. É claro que o investimento depende de cada segmento e das suas oportunidades neste momento. Agora, uma coisa eu digo, você precisa ter inteligência, criatividade e coragem. Inteligência para poder entender e analisar os dados da sua campanha para poder tomar decisões assertivas. Inteligência é você se capacitar neste momento ao invés de ficar aí vendo notícias ruins. Agora, mais do que tudo, é criatividade para poder reinventar o seu negócio. Você já parou para pensar como isso pode impactar não só nessa crise que nós estamos vivendo, mas o impacto que vai ser a partir de agora no mundo online, mesmo que depois que passe esses 2, 3 meses de muita adrenalina que nós vamos passar, você já imaginou que o seu negócio precisa ser inventado, que não deixe de ser uma oportunidade neste momento que nós estamos vivendo? E coragem para poder enfrentar tudo isso, que eu sei que não vai ser fácil, mas se você é empresário, você tem a responsabilidade de passar tranquilidade para os seus funcionários, de passar tranquilidade para os seus clientes
e sabe o que? Organizar. Hoje você precisa planejar. Você precisa criar um planejamento. Eu estou falando isso para pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm um planejamento e é normal, mas é planejar o que vai ser de hoje até o final de abril, depois junho e focar naquilo que é mais importante. Então, inteligência, criatividade e coragem. Esses serão os grandes pontos daqui para frente. Agora, na prática, o que nós temos que entender? Primeiro de tudo, eu sei que muitas empresas acabam investindo, não tem como investir o mesmo tanto, estão paradas, né? Porém, é importante você entender que a crise, existe uma crise agora nesses 15 dias de quarentena, mas dentro desse período, você, mesmo não executando o seu serviço, você vai precisar de gerar leads, captar clientes interessados. Ou seja, tudo bem que alguém não precisa, vai quebrar, precisa de uma vidraçaria, um prestador de serviço, algumas coisas podem deixar para depois. Mas quem tiver interesse vai pesquisar no Google. E por mais que o fechamento possa ser menor, independente disso, se você fizer uma publicidade assertiva, você vai conseguir atrair um maior número de clientes que estão interessados e que naquele momento não estão passando por um problema econômico. E também, mesmo que não possa ser executado naquela hora, eles estão aproveitando esse momento de quarentena para poder fazer novas pesquisas e se programarem. Ok, o seu fornecedor não te entrega, você não tem a mão de obra para executar nos próximos 15 dias, num período de quarentena, perfeito, ok. Mas se você tiver leads, clientes interessados no WhatsApp, daqui 15 dias, 20 dias, você vai entrar em contato com todos. Então, ao invés de ficar parado agora, esperando tudo passar, programe-se para poder captar clientes agora e, ao médio prazo, 15, 20 dias, quando você voltar, tudo voltar ao normal, você irá ter uma lista de clientes já interessados. Então não pause a sua campanha. Coloque R$10 por dia, menos que seja, mas foque nas campanhas certas e é uma ótima oportunidade para esse período você conseguir entender e aproveitar as funcionalidades do Google Ads de uma maneira bem assertiva. Então aqui, para a gente poder resumir isso, é justamente esse funil de vendas. Porque no primeiro momento, as pessoas agora, elas vão descobrir novas empresas. As pesquisas do Google não param de aumentar, o YouTube não para de crescer. E agora é o momento de você ser descobertos por elas, elas conseguirem reconhecer a sua marca e a partir do momento considerarem comprar o seu produto ou o seu serviço, seja hoje ou daqui a uns 20 dias, mas ao final desse processo, desse funil, você vai ter mais clientes trabalhando, criando relacionamento e automaticamente no final vendendo mais. Então é o momento de se programar e esse funil, com essas dicas que eu dei hoje, irá fazer muita diferença depois para cada um de vocês. Agora, nós vamos mostrar já na prática, né, algumas execuções. Mas eu vou resumir aqui as principais opções de você agora conseguir utilizar o Google para poder aproveitar este momento. E já vou mostrar na prática para você. Olha só, primeiro ponto, primeira dúvida de todos, diminuir o orçamento. Tudo bem, você pode diminuir o orçamento porque o momento está em crise. Agora, você já pensou o quanto você pode, quanto você tem de lucro? Então vamos simular aqui um exemplo, né, de um cliente. Vamos trabalhar um advogado. O advogado ele investe R$1.000 por mês antes desses problemas. Desses R$1.000 investido, tinha lá 20 pessoas que entravam em contato e fechava 2, 3 contratos. Ok, agora ele, com esse momento, apesar de advocacia ser uma área boa nesse momento, ele vai fechar um contrato ao invés de 3. Vamos pegar um exemplo de prestador de serviço, vidraçaria. Ele pode até fechar, antes ele fechava de 10 orçamentos, fechava 1, 2, 3 clientes, ok? Agora, mesmo você entendendo que agora o fechamento está menor, você tem que parar para pensar o quanto de lucro o Google te dá. Porque se eu invisto 1.000 no Google e antes eu fechava 3 contratos, estava legal, se eu fechar um contrato, vai ser superior ao valor investido do Google.
Então, querendo ou não, vocês vão ter lucro da mesma forma se fizer se fazer uma campanha bem assertiva. Então, qual que é a grande questão? Você conseguir analisar o seu retorno, o lucro, que eu vou falar isso já já, para poder tomar a decisão, se abaixa mesmo ou não. Agora, se realmente estiver tudo parado, diminua o seu orçamento, mas você analise a sua campanha para poder ver de todas as campanhas, de todos os objetivos, de produtos ou serviços que você oferece, qual te dá mais lucro. Então, se você tem vários serviços, veja qual é mais rentável para este momento e invista nela. Pegue toda a verba e coloque nela. Que coloque os R$10, R$5, jogue para o que você sabe que está gerando um maior retorno. Existe a inteligência de dados, que eu vou falar no final, que dá para você analisar não só no achismo, né? Dá para você saber o que realmente dá certo. E agora, mais do que nunca, a gente tem que focar no que dá certo. Você precisa de analisar o seu orçamento e focar nas campanhas que dão mais resultados. Pause o que é desnecessário e foque no que é rentável neste momento. E, além disso, também, muitas empresas estão tomando a decisão errada de parar o anúncio. E é uma ótima oportunidade para você, pois os lances da maioria dos segmentos estão caindo. Você pode participar de um leilão, dependendo do seu segmento, e investir o custo por clique mais barato. Porque nós temos que enxugar ao máximo nosso orçamento para poder conseguir direcionar a nossa verba de uma maneira bem assertiva. Eu vou mostrar na prática como você verificar qual é o limite de lance para você ficar entre os 4 primeiros do Google. Então, foco nas palavras-chave. Não tem como errar. Dos meus treinamentos eu já falei diversas vezes de você olhar termo de pesquisa, negativar palavras. Então, se você está recebendo ligação de coisa errada, recebe muito currículo, pessoas que estão buscando serviço que você não oferece, ou produto que você não trabalha, pare e analise a sua campanha. Pois cada centavo investido no Google, a partir de hoje, tem que ser valorizado. Você precisa investir de forma correta. Não dá para poder perder dinheiro no Google. Já na prática eu vou mostrar alguns casos. Além disso, melhore os seus anúncios, mostre para o cliente, para você que está trabalhando, que você está disponível. Delivery, foque em anúncios mais atraentes. Isso é extremamente importante. E outras dicas de extensões de anúncios que eu vou mostrar na prática para vocês. Outro detalhe importantíssimo. Você e-commerce vende para o Brasil todo? Anuncia para o Brasil todo? Quais são as cidades que dá mais resultado? Né? Será que algumas cidades do interior o frete não é mais caro? Você tem que analisar detalhadamente quais são as cidades que te dão mais resultado para poder pausar e focar na maior chance de fechar negócio. Então, isso é de extrema importância e você também tem que ficar de olho. Você, prestador de serviço, negócio local, você já parou para pensar qual a região que você consegue trazer mais clientes? Será que vale a pena eu anunciar em São Paulo inteiro ou só quem está próximo a mim? Restaurantes, deliveries, você precisa focar na região, porque quanto mais a gente otimizar a campanha e pegar a verba de uma maneira mais assertiva, mais chance de captar clientes se passar por esse momento difícil. Então, para a gente poder falar de estratégia, e eu vou começar falando da estratégia que é barata, dá resultado e ninguém pode deixar de ter nesse momento, que é o remarketing. Sabe quando você entra num site e depois aquela empresa, o produto começa a te perseguir? Pois é, essa estratégia do remarketing, e você deve criar uma campanha de remarketing dentro da sua conta do Google Ads. Por quê? Primeiro, por mais que as pessoas podem comprar menos nos últimos 15 dias, você já parou para pensar que se você perseguir os clientes, existe um limite para não encher tanto o saco, mas perseguir os clientes durante os próximos 20 dias, daqui 20 dias ele vai querer comprar com você. Então o fortalecimento da marca nesse período será de extrema importância. E sabe o que é interessante? Existe estratégia de lance do remarketing no qual você não paga para poder perseguir e aparecer para as pessoas.
Você só paga quando alguém clicar, quando alguém visualizar, interessar e visualizar o seu anúncio. 20 centavos ou 1000 pessoas que visualizarem 50 centavos é muito barato e dá muito resultado. Então, se você está com a verba mínima, foque no remarketing. Vai te trazer mais resultado ainda, com mais cliques e um investimento, um orçamento menor. O remarketing é importantíssimo e você precisa se adaptar neste momento. Existe também, além do remarketing, uma estratégia que tem tido resultado e com custo por clique muito barato, que é os anúncios do Gmail. Pois é, sabe aquelas propagandas que aparecem em destaque? Você paga em torno de 2 centavos se alguém clicar e interessar. Ele vai mostrar a sua imagem e é bem interessante desde que você segmente o público-alvo de uma maneira bem assertiva. Essa estratégia é barata, existem poucos concorrentes e pode ser bem interessante também neste momento. Além disso, tem outras estratégias de público-alvo, como público-alvo de mercado, que são estratégias inteligentes no qual o aprendizado do Google, a ferramenta de aprendizado, irá segmentar públicos interessados já com o seu segmento. Por exemplo, no público-alvo de mercado, o Google consegue identificar pessoas que já estavam pesquisando, por exemplo, por clínica de veterinária, já pesquisaram pet shops anteriormente, aquele público específico, né, que já estão buscando pelo serviço que você oferece, e ele consegue juntar uma lista de pessoas interessadas em medicina veterinária, por exemplo, né, em segmentos da área, e mostrar o seu anúncio, baseado em quê? Nos interesses que elas já realizaram as pesquisas e já estão com maior probabilidade de fechar com empresas do seu segmento. Então, quem pesquisou muito sobre pet shop, clínica, o Google gera esse banco de dados e nessa estratégia de público-alvo você consegue atingir clientes que já pesquisaram muito e estão preparados para comprar. Clientes que estão buscando por salões de festas. Por exemplo, nós sabemos que existe uma crise enorme na área de eventos, mas muitas pessoas fecham para ano que vem. Então você está perdendo essa oportunidade. Então as pessoas não vão deixar de casar. Existe um trabalho que você tem que focar. E aí, por exemplo, nessa estratégia de público-alvo de mercado, o Google consegue saber pessoas que já são noivas, já pesquisaram por muitos assuntos relacionados e mostrar a sua publicidade para esses clientes. Sabe o custo disso? 5 a 20 centavos, 10 centavos em média. É bem interessante e é bem assertivo, porque ele traz pessoas que estão querendo já no ponto de comprar, público-alvo de mercado. Além disso, tem uma novidade incrível, que seria a segmentação por lista de clientes. Pois a sua verba está limitada, mas eu tenho certeza que você possui uma lista de e-mails de clientes interessados, de telefones, de celulares de clientes interessados, e agora no Google Ads você pode criar estratégias baseando na importação de contatos de clientes que você possui. Então é como se fosse um remarketing para poder perseguir as pessoas, mas não de quem entrou no seu site, e sim baseado dessa lista de contatos que você tem. Qual que é essa estratégia? Custo 10 centavos em média também, 20 centavos, 5 centavos, depende de cada caso. Mas é uma estratégia barata, que traz resultado, e observe que essas últimas estratégias que eu falei são para você pagar menos e se posicionar mais, ter mais cliques com um orçamento reduzido. É muito interessante e também é uma ótima saída para este momento, pois além de trabalhar e trazer clientes em alguns segmentos é possível, você tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Planejamento até final da quarentena, depois até o final de abril, que ainda vai ser fácil, maio, e assim você conseguir aproveitar de todas as ferramentas para poder ser bem assertivo na hora de fazer o seu investimento. Então, esses foram os assuntos principais e agora nós vamos para a prática. Vamos analisar os principais pontos que você precisa para poder usar esse momento do coronavírus para poder direcionar sua campanha de uma maneira bem assertiva. Vamos então para o Estrategicamente Falando.
Então agora vamos para 100% na prática, no qual eu irei mostrar para você todos esses detalhes que eu mostrei nos slides anteriores, o que você pode fazer de imediato para poder aplicar e melhorar os seus resultados no Google. Para você que anuncia no Google AdWords Express, e só para você poder entender, existem dois modelos de você anunciar no Google. O Google AdWords Express, que é o modelo mais básico, no qual o Google faz tudo para você. E isso acaba sendo bem complicado, porque muitas das vezes você não consegue ter o foco no cliente que você precisa. E neste caso, o Express, você não consegue gerenciar, você não tem um controle da sua publicidade. Então, caso você utilize o Google AdWords Express, se você não sabe qual está usando, esse que está mostrando aqui, que eu vou mostrar para vocês na prática, é o especialista. Eu sugiro então ficar atento a tudo que eu mostrar aqui e fazer essas novas campanhas, criar esses novos objetivos que você tiver a partir de agora já no especialista. Então, caso você fique perdido com esse momento na prática e não saiba, né, por onde começar, não tem problema. Ao final, você pode tirar suas dúvidas individual, conforme eu já avisei no início do treinamento. Então, fique atento. Vamos, então, na prática mostrar. E aqui, de exemplo, eu tenho para vocês uma campanha que já foi trabalhada pensando nesse momento do coronavírus. Como de exemplo, eu vou citar aqui para vocês alguns segmentos, mas como a advocacia, querendo ou não, é uma forma de se readaptar e conseguir ser encontrado por clientes que estão buscando por serviços específicos nesse momento da nossa crise. Então, independente, né, de ser necessário, quem está buscando no Google pode sim ter interesse, mesmo que seja daqui 15, 30 dias. Então, neste momento, o ideal é você separar campanhas de acordo com o seu resultado, analisar o seu cenário para poder deixar as campanhas ativas que realmente vão trazer resultados. E aí entra no primeiro passo na estrutura das suas campanhas. Por quê? Você não pode simplesmente ter uma campanha de advogados e até mesmo escolher a palavra-chave advogado. Para você, por exemplo, que é advogado é uma palavra-chave ruim. Nesse caso, o que você precisa fazer é ser bem específico. E aqui nós temos esse exemplo na prática, no qual nós temos aqui uma campanha para trabalhista, uma campanha para civil, familiar. Você precisa separar. Você, prestador de serviço, vende algum produto, você precisa criar campanhas separadamente. Por quê? Se eu tenho aqui uma verba direcionada, mesmo que pouco, para você que investe pouco no Google, mesmo que você coloque R$4 numa campanha, no orçamento diário, e aí a primeira dica que eu falei no início é para a gente readaptar esse orçamento. Então o que você precisa de fazer? Você tem que criar uma campanha para cada serviço ou produto que você oferece. Você pode até criar uma campanha e criar diversos grupos, mas quanto mais específico você for, mais qualidade você vai ter, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então, por exemplo, aqui esse cliente é de Belo Horizonte, ele criou uma campanha para cada objetivo. Uma campanha para trabalhista, que agora, devido a várias questões, vai aumentar o número de procura, civil, familiar. Então você direciona uma verba para cada objetivo do seu negócio. Mateus, eu tenho que criar várias campanhas? Depende do seu foco e do seu investimento. Mas quanto mais específico você for, o Google ele vai te fornecer dados para poder fazer essa análise. Como por exemplo, trabalhista, ele investiu R$4 este ano, Ou seja, estou mostrando um caso de um cliente de um pequeno negócio. Investiu o orçamento diário R$4 para trabalhista, R$4 para civil. Ele teve ali na trabalhista 184 cliques. Dentro desses 184 cliques, ele teve aqui um gasto de R$149 com trabalhista. Aí entra o grande segredo para você poder saber para onde investir, mesmo que você tenha que reduzir a sua verba do orçamento diário. Qual que é o grande segredo? Você pegar e investir no que está dando mais retorno. E lembra que eu falei das conversões, dos códigos de inteligência de dados do Google? Você pode pegar e saber exatamente qual campanha está trazendo resultado. Por exemplo, ele teve 184 cliques,
Dos 184 cliques, pagou em média 78 centavos, gastou R$ 142,93. Ok, então, dentro desses R$ 142, com essa parte de conversões instaladas, ele pode perceber que o trabalhista gerou de 184 cliques, 37 conversões. Ou seja, conversão é um cliente interessado que entrou em contato, seja pelo WhatsApp ou por formulário de contato, que foi no caso dele como prestador de serviço. Loja virtual pode ser uma conversão de compra, de formulário, de abandono de carrinho de compra, quem compra. Tudo isso você consegue gerar códigos para poder saber ações específicas que são valiosas para você poder entender. Então, peraí, se eu investir R$ 150, 142, tive 37 conversões, se um cliente fechar negócio, já cobra o investimento. Então, nesse momento, você tem que pensar, opa, se eu tive 184 cliques e eu tive 37 contatos, se antigamente dos 37 eu fechava 5, 10, se eu fechar um agora em momento de crise, vai cobrir o meu custo no Google. E eu não vou parar. Esse é o grande segredo. Você distribuir a sua verba e analisar o seu ROI, como nós já falamos sobre isso. Então, analise as conversões, para você saber exatamente o que vai te trazer resultado. E mais do que isso, com as conversões, você consegue saber qual campanha está direcionando, está tendo mais resultado. Aqui nós temos, por exemplo, a taxa de conversão. Ou seja, trabalhista, ele teve 37 conversões, cada cliente que custou no Google, que entrou em contato com ele, né, custou R$ 3,80. Ou seja, 20% de quem clicou no site de trabalhista, no anúncio de trabalhista, entrou no site, 20,33% entrou em contato com ele. É uma conversão alta. Por isso que você tem que analisar cada campanha. Agora, para você que está se perguntando qual é uma conversão ideal, depende do seu segmento. Mas no mínimo 5 a 10% para prestador de serviços é a principal. Como o caso de 15, 20, 25%, já teve clientes até com 32% de conversão. Para você que tem e-commerce, depende muito do seu segmento. E aí, principalmente, você tem que analisar o seu ROI. Mas em torno de 1 a 5% é uma ótima conversão para e-commerce. Depende de cada setor. Porém, se eu sei que 20% para trabalhista gerou conversão, e em contrapartida, a área familiar, eu tive 115 cliques, 10 conversões, e isso representa 8,7%. Já é menor do que 20%. Então, será que nesse momento as pessoas estão dando prioridade para o trabalhista ou familiar? Será que neste momento, eu com uma conversão menor de 8%, eu estou com o trabalhista bombando, vale a pena eu investir toda a verba em trabalhista? Essa é a análise estratégica que você precisa ter. Você precisa saber o que cada serviço ou produto que você oferece está te trazendo de retorno. Então, invista de forma assertiva e aproveite da inteligência de dados para poder tomar essas decisões. Então, aqui, por exemplo, esse cliente criou uma campanha para cada objetivo, e aí, por exemplo, a parte de previdenciário, diligência, correspondência, estão média de 10%, ele resolveu manter. Ah, mas Matheus, então família está 8%, está baixo, apesar de ser uma conversão boa, 8%, está acima da média, que dá positivo. Independente se é 8, 15, 20, tá te dando lucro? Porque um cliente que você fechar um divórcio, já resolve. Então, essa estratégia você tem que colocar no papel e saber o retorno do seu investimento. E para você entender, eu sei que hoje é muita informação sobre a questão da parte dos anúncios. Então, agora eu vou explicar a questão do grupo, né, da parte da estruturação, para você poder entender como distribuir melhor. Quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. Então distribua a sua verba, mesmo que você tenha reduzido, mas saiba como conseguir trazer o cliente que você realmente precisa. E aí vem um segredo da questão da estruturação,
que, por exemplo, uma dica que, inclusive, acesse o nosso site soluçõesgoogle.com.br para poder se cadastrar em eventos mais específicos. Para você que anuncia no Google, a gente tem vários eventos mais avançados para poder você aprender a otimizar a conta. E aí, por exemplo, você tem que fazer o quê? Além de criar essa campanha trabalhista, para poder você conseguir fazer com que nesse momento você pague mais barato no Google e se posicione melhor, você tem que estruturar a sua campanha de uma maneira mais assertiva. Ou seja, além de criar uma campanha, você tem que criar grupos específicos para cada um deles. Então, família, a parte de trabalhista, beleza, só tem um objetivo, que é trabalhista. Agora, se você tem aqui, por exemplo, a parte familiar, existem várias áreas do familiar que você atua. Então você pode criar um grupo de anúncio para cada objetivo. E esse grupo de anúncio, né? Se eu estou falando de alimentos, eu vou ter palavras-chave, cliques específicos sobre alimentos, divórcio, dissolução, união estável. Se você consegue organizar a sua estrutura para cada serviço que você oferece, seja um advogado, ou seja empresas do prestador de serviço, uma assistência, separar por máquina de lavar, que é a máquina, freezer, geladeira e assim por diante. O e-commerce, pegar cada categoria do seu site e organizar essas estruturas para você saber, neste momento de crise, quais serviços ou produtos que você oferece que vão te trazer retorno. Aí você pausa no momento que você acha que pode ser mais interessante no segundo momento e foca no resultado, nos serviços ou produtos que podem e vão ser necessidades, né, nessa época que nós estamos vivendo. Então, se eu estou falando de divórcio, eu vou ter anúncios de divórcio e vou ter palavras-chave específicas de divórcio. Porque quando alguém pesquisar no Google, eu vou ter anúncios específicos, palavras específicas, como vocês podem ver aqui. O nosso foco hoje não é muito essa parte de otimização. Participe dos nossos outros treinamentos. Siga as nossas redes sociais, clique em inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que você vai ser avisado de eventos de otimização específicos. Então aqui, voltando para a prática, o que é necessário? Você, primeiro, vou até mudar para um outro exemplo aqui, para a gente poder pegar um exemplo de assistência técnica, prestador de serviço, que por mais que pode estar fechado nesse momento, o comércio no geral em si, mas a parte de atendimento as pessoas precisam e vão continuar buscando. E só um detalhe, quem pesquisa no Google, neste momento, está com uma condição melhor e pode precisar do serviço. E mesmo que não possa executar, a médio e longo prazo, quando passar tudo isso, você já vai ter uma lista de clientes. Por isso é importante você segmentar suas campanhas e investir de forma correta. E aí vem a questão desse exemplo que eu vou mostrar e rapidamente eu vou passar também para vocês que anunciam no Google e não conhecem. Eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos e vocês precisam urgente fazer essa análise. Aqui é um outro exemplo, né? Então vamos pegar aqui, essa empresa é uma empresa pequeno negócio que trabalha com conserto e instalação de ar-condicionado. Então aqui ela criou uma campanha para instalação, outra campanha para a parte de manutenção. Então, se eu estou falando de manutenção, ar-condicionado no geral, nós criamos um grupo de anúncio para cada tipo de serviço que é feito no ar-condicionado. Porque tem pessoas que buscam por manutenção, tem pessoas que buscam por higienização, técnico, assistência. Se eu tenho cada um desses serviços, por mais que ar-condicionado e conserto é um só, mas se eu tenho pessoas que buscam por manutenção, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar anúncios específicos de manutenção. Então veja bem, eu vou ter um anúncio para cada tipo de forma com que a pessoa pesquisa. Porque quanto mais anúncios eu tiver, mais qualidade você vai ter, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então, um anúncio para reparo, manutenção, assistência, quanto mais específico você for, mais relevância você vai ter para o Google. Para quando chegar nas palavras-chave, veja bem, aí tem uma outra dica também, que eu sempre falo nos meus treinamentos, que vocês precisam, né, saber agora, que é a questão das palavras-chave, da questão da otimização. Para você que anuncia no Google e coloca somente uma palavra-chave, né, que é uma palavra-chave,
você está perdendo dinheiro no Google. Existem técnicas avançadas que nós falamos nesses treinamentos avançados, que depois a gente vai disponibilizar o WhatsApp para vocês pedirem esse conteúdo que nós vamos disponibilizar nessa quarentena, muito material para vocês conseguirem se capacitar. Você vai ver que você precisa usar as correspondências de palavra-chave para poder filtrar bem o cliente. Sabe quando você recebe ligações de clientes que não são interessantes, peças dos produtos que você não trabalha, currículo, emprego, coisas ruins? Pois é, existe como filtrar e são com as correspondências de palavras-chave. Sabe aquele maisinho que eu estou mostrando aqui, ó? Mais conserto, mais ar-condicionado? São dicas avançadas que você também deve aplicar. O foco hoje é na otimização, mas fique atento e assista nossos treinamentos para poder entender isso um pouco mais. Agora, eu não posso deixar de lembrar você, para você saber se você está trazendo o cliente correto ou não, você precisa de olhar o seu termo de pesquisa. Vocês vão clicar na campanha que vocês quiserem, depois vocês vão clicar em palavra-chave e logo aqui embaixo vai ter termos de pesquisa. O termo de pesquisa é o que as pessoas que pesquisaram no Google, o que elas digitaram na pesquisa do Google e encontraram você. Porque se eu coloco, por exemplo, somente a assistência ar-condicionado geral, sem o sinalzinho de mais que eu mostrei agora, o Google pode ignorar o assistência e mostrar anúncios para você que pessoas estão buscando venda de ar-condicionado. Então, quanto mais específico você for e filtrar, entender o que está acontecendo, qual cliente está chegando, mais clientes e potenciais você vai trazer. Não dá para perder dinheiro nessa época com clientes que não são interessantes, né? Então, aqui as palavras-chave, você vai olhar e ver o histórico. E você vai encontrar muitas palavras que não são interessantes, que você vai perder dinheiro no Google. Então, você precisa de avaliar os termos de pesquisas e negativar aqui também nas palavras-chave negativas. Ok? Essas otimizações são as básicas para você ter mais resultado no Google. Porém, além dessa questão que eu falei das palavras-chave, você precisa ficar de olho na sua nota de qualidade. Também tem isso nos nossos treinamentos avançados que a gente vai disponibilizar para vocês. Aqui dentro de palavras-chave, nós vamos instalar colunas que vocês devem instalar para poder saber exatamente a nota de qualidade de cada palavra-chave. Vocês vão clicar aqui em colunas, depois modificar colunas, lembrando que eu estou dentro de palavra-chave, modificar colunas, ok? E aqui, ó, vocês vão clicar nessa lupinha e vão escrever QA, já vai aparecer índice de qualidade, relevância do anúncio, vocês também vão marcar essa opção, e experiência da página de destino. Essas três opções são para a gente poder ver a qualidade. Além disso, nós vamos clicar aqui em cima na lupinha de novo e vamos colocar estimativa de lance da parte superior da página. O que é isso? Quanto você precisa de pagar para poder estar entre os 4 primeiros do Google? Então a gente vai selecionar essa opção e aí o Google me deu uma nota 10/10, vai de 1/10 até 10. O que esse índice de qualidade influencia? Primeiro, a experiência da página de destino, ela vai mostrar para você, e é um dos fatores principais do índice de qualidade, se o cliente que está entrando no seu site está tendo uma boa aceitação. Porque quando aparece acima da média, igual nós temos esse exemplo aqui, quer dizer que as pessoas que entraram dentro do site estão gostando, estão possivelmente entrando em contato, está tendo um bom relacionamento com vocês, com o seu site. Agora, se tiver abaixo da média, você tem que se preocupar, pois possivelmente essa palavra-chave não é boa para o seu negócio. E também pode ser que o seu site não esteja adaptado às novas regras do Google, que hoje também você precisa se cuidar. O site precisa ser responsivo, rápido e objetivo para poder ter mais clientes. Então, essa questão da página de destino é fator fundamental. A relevância do anúncio também. Ou seja, quanto mais específico você for criando vários anúncios, mais qualidade você vai ter, mais no topo do Google você vai ficar. Então, esses dois fatores, aliados
né, a CTR e todas essas colunas vão mostrar como está a sua qualidade da campanha hoje. E além disso também, deixa eu colocar aqui novamente, parece que não foi, a estimativa de lance da parte superior. O que seria isso? Eu falei para a gente poder reduzir custos, né, de lance, mas você precisa ver como está o seu leilão. Então, clique em modificar colunas, né? Estimativa de lance da parte superior da página. Vem aqui no quadradinho e você marca estimativa de lance da parte superior da página. Lembrando que primeira página pode ser lá embaixo, é ruim. E estimativa de lance de primeira posição não é tão necessário. Então aqui, ó, agora nós já temos, tá? Estimativa de lance, e aí você precisa se adaptar. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, no canto superior direito, mudar a data, porque o leilão mudou, foi recentemente, nos últimos 7 dias. E aqui, ó, você tem uma média. Então, por exemplo, quanto que custa para eu pagar técnico ar-condicionado? R$ 1,17. Eu estou pagando CPC médio R$ 1,63. Então é hora de pensar, de analisar a estimativa de lance, comparar com o custo por clique médio, para vocês saberem tomar a decisão certa. Então, é extremamente importante e é fundamental para vocês conseguirem captar mais clientes. Produção, me ajuda, o carregador vai descarregar, imprevistos aqui, agora que eu vi que está descarregando, mas vamos continuar. Bom, pessoal, voltando aqui, além dessa questão da estimativa de lance, ele é fundamental, pode colocar ali embaixo, por favor, ele é fundamental, deixa eu colocar aqui, vamos lá, ele é fundamental para a gente poder conseguir trabalhar os nossos clientes. Então, pode, isso, perfeito. Então, beleza, compare a sua estimativa de lance com a sua estratégia, com o seu custo por clique, para poder saber o que vai acontecer a partir de agora para você reduzir custos e investir de forma correta, ok? Esses pontos são estratégicos, fiquem atentos, pois fazem toda a diferença. Voltando aqui até para o exemplo da advocacia, para a gente poder explicar um pouco melhor, lembra que eu falei das conversões, pessoal? Já falamos sobre palavra-chave, já falamos sobre esses detalhes, porém a conversão do Google Ads vai te ajudar muito mais. Inclusive, nós também preparamos um treinamento só para mostrar como você pode utilizar a inteligência de dados ao seu favor nesse momento de crise. No final, a gente vai disponibilizar o WhatsApp para você mandar solicitando esse conteúdo, que agora é época de se capacitar. E nesse conteúdo, nós vamos ter aqui, no caso, como saber os melhores dias. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a campanha familiar, e aí nós temos aqui informações demográficas. Vamos pegar a trabalhista, que hoje, né, no momento, infelizmente, está crescendo as buscas, felizmente para advogados, mas no geral estão ocorrendo diversos problemas, né? E aí a gente consegue saber tudo com a inteligência de dados. Lembra que eu falei das conversões? Olha que interessante. Nós vamos saber qual a idade que, por exemplo, aqui, de 18 a 24 anos, teve 139 cliques. A taxa de conversão foi alta, mas já de pessoas vamos ver aqui, 12%, foi a menor, foi de 35 a 44. Vocês vão saber as conversões exatas por idade, por sexo. Olha quem converte mais no caso da advocacia. Olha, a taxa de conversão do sexo feminino, por exemplo, é de 18%, 19%, masculino 22%, não tem muita diferença. Mas se, por exemplo, tem uma discrepância diferença, né, entre masculino e feminino, você vai saber direcionar a sua verba. Tanto questão da parte de idade, sexo, até renda familiar, o Google já consegue identificar. Não só a parte demográfica, mas também vou mostrar aqui para vocês a parte de locais. Qual região, qual bairro está dando mais resultado? Quais os horários geram mais resultados? Tudo isso você vai conseguir tomar as decisões de uma maneira bem assertiva. Qual dia gera mais conversão? Qual horário? Por exemplo, aqui a gente viu que a advocacia, né, a taxa de conversão
do domingo é muito baixa, 8%. Mas já segunda e terça-feira dá mais de 20%. Então é você pegar a sua verba e investir de forma correta. Quer saber mais sobre inteligência de dados e conversões? Nós faremos o treinamento. Fique atento e nós iremos publicar todos esses conteúdos. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, pessoal, essas dicas de otimização, de estratégias, são justamente para você poder aproveitar todas as oportunidades do Google para direcionar melhor a sua verba e focar em resultado. Então, esse momento foi na prática. Vamos voltar agora para os nossos slides. Ufa! Essas foram as dicas na prática para você já poder aplicar e conseguir, né, já ir de imediato direcionar melhor os seus investimentos no Google. Agora, uma dica rápida é sobre a questão de websites. Nós sabemos que o Google, a sua empresa precisa ficar cada vez mais online. E hoje em dia, menos é mais. Então, fique atento ao seu website, crie websites inteligentes, que são sites objetivos, diretos, e em muitos casos até de página única, mantendo as informações claras e objetivas, focadas para que os clientes entrem em contato com você. Menos é mais. E se você tiver dúvidas sobre a questão de website, você pode depois perguntar e que nós vamos te direcionar qual seria esse tipo de website inteligente. Manda mensagem para a gente que a gente vai mandar explicar melhor para vocês. Bom, pessoal, além disso, a grande dúvida final para a gente poder fechar a nossa conferência é justamente no final como calcular o meu retorno. Como eu disse no início, você precisa saber qual o seu lucro para saber quanto você diminui o investimento. Porque por mais que você vai ter menos resultado, de repente 1, 2, 3 clientes já cobre o seu lucro. Então pare e analise. Quanto eu invisto? R$500. Quantos clientes eu preciso para poder pagar esse investimento? Que agora tem que ser tudo na risca contado. Ok, o que você vai fazer? Você vai analisar o seu quanto que você investiu, quantos clientes você precisa e conseguir ter lucro, mesmo que menos que anteriormente, vai ser a grande sacada do Google. Então basta você calcular quanto você investiu, por exemplo, em fevereiro, janeiro, menos os clientes que você teve de lucro. Aí sim, você vai analisar e saber quanto investir de forma correta. Afinal, quando você investe e possui lucro, analisa o ROI, você vai saber melhor investir a sua campanha. Então, quanto investir? Depende do seu lucro e do seu retorno. Mais do que nunca agora você precisa de analisar friamente todos esses detalhes. Agora, além disso que nós falamos hoje, eu preparei 3 conteúdos que vão andar junto com esse trabalho da estratégia que nós falamos hoje. Primeiro, a inteligência de dados do Google. Pois é, isso será uma oportunidade incrível para você saber exatamente de onde está vindo o seu resultado. Eu vou resumir agora, mas nós preparamos o material para você e no final aqui, quando já estamos encerrando a nossa conferência, você vai mandar um oi para a gente que a gente vai liberar isso para você. Que é, primeiro, a inteligência de dados do Google. O que é isso? São códigos que você vai aproveitar, que vai usar o Tag Manager, outras ferramentas de inteligência do Google, para poder saber exatamente o seu resultado. Você vai conseguir saber os seus R$200 que você investe, qual palavra-chave que gerou aquele contato que te chamou no WhatsApp, te chamou no formulário, você vai saber o dia, horário, anúncio, do que está dando resultado. Para você que investe mais de 2.000, não tem como sobreviver agora se você não analisar muitos dados, porque senão você vai tomar prejuízo. E a inteligência de dados é um passo muito importante para você investir melhor. Tem um vídeo, um treinamento que eu gravei exclusivo para isso, e você que está online vai ganhar, porque agora é momento de se capacitar. Tem que aproveitar essa quarentena e estudar, porque o Google impacta diretamente o seu bolso. Além da parte de inteligência de dados, eu também criei um treinamento para você aprender mais sobre o Google no negócio, que é uma forma gratuita de você aparecer no Google. Vamos liberar esse material e, por favor, aplique todas essas estratégias
que também de uma forma orgânica você pode ter sucesso no Google. Vamos aproveitar de todas as oportunidades. E, além disso, o YouTube, fiquem atentos, pois o YouTube, a pesquisa vem crescendo cada vez mais e é uma ótima oportunidade para você investir barato, ou seja, se alguém assistir um anúncio seu por 30 segundos, 5 centavos, é muito barato. E o YouTube vem crescendo e para você gerar credibilidade para o seu cliente, aproveitar essa quarentena, utilize o YouTube que vai ser de extrema importância a partir de agora. Tanto é que as transmissões ao vivo estão bombando e você já pensou em se adaptar ao seu negócio? Em algum estilo de treinar e se relacionar com os seus clientes? Também tem um treinamento que vai ser disponibilizado posteriormente do YouTube e depois vocês vão ficar cientes de tudo. Então, pessoal, é momento de se capacitar, fiquem atentos, eu sei que é difícil, mas é o momento de sermos fortes, né? E a inteligência, a coragem e a criatividade vai ser fundamental para esse momento de crise. Então, para todo mundo que está online, eu falei que tem que se capacitar e agora eu vou disponibilizar todos esses conteúdos para vocês. Mande agora para esse WhatsApp para você poder conseguir, para você receber esse conteúdo extra que eu preparei para você se capacitar mediante essa quarentena que nós estamos vivendo e conseguir melhorar os seus resultados. As dúvidas eu estarei disponível amanhã, sexta e sábado de manhã para poder tirar as suas dúvidas individualmente. Mande mensagem pedindo conteúdo e nós vamos agendar uma ligação que eu vou ligar para você e você vai tirar as suas dúvidas individuais. Quanto investir? O que seria melhor? Como que eu posso investir de uma maneira mais assertiva? Mande nesse número a solicitação do conteúdo e se você quiser tirar uma dúvida para poder perguntar e tirar dúvidas sobre tudo isso que eu falei na questão dessas oportunidades para você fechar, para você durante essa época do coronavírus, mande no WhatsApp que eu irei ficar de plantão para poder ligar para você e tirar essas dúvidas. Amanhã, quinta, sexta e sábado eu estarei de plantão para poder a gente conversar melhor. Basta você mandar mensagem e agendar o horário certinho. Então, pessoal, por isso é hoje. Fique atento às nossas conferências. Inscreva-se no canal porque nós vamos liberar muito material e será de extrema importância você acompanhar a partir de agora. Manda um oi pra gente agora, para você pedir seu material e agendar a nossa ligação, que eu mesmo irei ligar para você e tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a essas estratégias do Google para você conseguir passar por essa crise e conseguir conquistar mais clientes ou se preparar a curto, médio e longo prazo. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo para se motivar. Vamos focar na solução, pois todo o Brasil precisa da gente empresário. Muito obrigado, boa noite a todos. E eu quero fechar 2 slides que quem me acompanha sabe que eu sempre passo ele, mas agora ele está muito mais forte. E você precisa justamente entender esse conceito, que seria 2 slides bem interessantes. Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. E, seja como for, seja encontrado. Muito obrigado, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.